Olá, galerinha, tudo bom? Bom, aqui é o Ítalo que está falando. Eu vou fazer a correção aí da parte de raciocínio lógico e matemática do concurso do IBGE, a CO, tá certo? Que foi realizado aí dia 8 de dezembro de 2019 pela banca FGV. Vamos lá? O primeiro exercício diz assim: João, o dono da casa, atende Célio, o recenseador. No início da entrevista, Célio: quantas pessoas moram nesta casa? João diz: 3. Eu, que me chamo João, minha esposa Maria e meu primo Pedro. Aí Célio: todos trabalham? Aí João diz: não. Então, o que é correto? É correto concluir que nenhuma das 3 pessoas trabalha? Não dá para ter ideia de nada disso, tá certo? Apenas uma das 3 pessoas trabalha. Apenas uma das 3? Não dá para ter certeza, tá ok? Que é só uma. Apenas uma das 3 pessoas trabalha. Não dá para ter certeza. Na D, pelo menos uma das 3 pessoas não trabalha. Essa daí eu ficaria na dúvida. E por último, nenhuma das 3 pessoas possui emprego formal com carteira assinada. Então, essa daqui com certeza não. Ou seja, é a alternativa D, tá certo? Como é um recenseador, então pelo menos uma das 3 pessoas não trabalha. Então, alternativa letra D. Vamos para a segunda. Ricardo, João e Pedro marcaram um encontro em determinada hora de certo dia. Aconteceu que Ricardo chegou meia hora depois de Pedro. João chegou 12 minutos depois da hora marcada. E Pedro chegou 8 minutos antes da hora marcada. O tempo que João esperou até Ricardo chegar foi de... Bom, vamos montar aqui o cronograma. Ricardo chegou meia hora depois de Pedro. Então, eu vou colocar o Pedro aqui. E depois de meia hora, chegou Ricardo, certo? Depois de 30 minutos. Aí, na segunda afirmação, o que ele me diz? João chegou 12 minutos depois da hora marcada. Então, vamos supor que a hora marcada estivesse aqui, tá certo? E João chegou 12 minutos depois da hora marcada, mais 12. E Pedro chegou 8 minutos antes da hora marcada. Então, Pedro chegou antes 8 minutos, tá certo? Então, ficou dessa maneira. E ele pergunta, quanto tempo João esperou até Ricardo chegar? Então, probleminha aí de matemática, a gente tem o seguinte. Vejam só, do Pedro até o Ricardo seriam 30 minutos. Só que do Pedro até o João, são quantos minutos aqui? O Pedro é 8 antes da hora marcada e João 12, ou seja, essa diferença é de 20 minutos. Portanto, para eu sair do João e ir para o Ricardo, serão quantos minutos? Vejam só, Pedro até Ricardo, 30. E Pedro até João, 20. Ou seja, de João até Ricardo seria 30 menos 20. Portanto, é 10, tá certo? Então, 10 minutos. Alternativa, letra A, ok? Bom, vamos para aí o nosso terceiro exercício. Vamos ver o que ele fala. Diz assim, Marlene comeu inicialmente 1/4 da barra de chocolate que comprou. Depois comeu 1/3 do que havia sobrado. A fração da barra de chocolate que Marlene ainda tem para comer é... Então vamos lá. Exercício típico aí de fraçãozinha que eu sempre falo para as pessoas fazerem por desenho. Olha só como a gente ganha tempo. Porque na primeira parte ela comeu 1/4 da barra. Então eu vou dividir a barra em 4, tá certo? Tá aí 4 pedacinhos de barra. E inicialmente ela comeu 1/4. Então tá aqui, ó. Essa parte em vermelho significa o que ela comeu. Agora, depois comeu 1/3 do que havia sobrado. Olha só o que sobrou. Sobraram 3 partes. E de 3 partes ela comeu 1. Então, tá aí. É isso que ela comeu. E ele pergunta, a fração de barra de chocolate que Marlene ainda tem para comer é... Então, ela tem para comer 2 partes, tá certo? Que não foram comidas, de um total de 4, tá certo? A gente dividiu em 4 partes. Simplificando isso daqui por 2, nós vamos ter 1
sobre 2. Portanto, metade da barra. Alternativa, letra A, tá certo? Então, esse é o nosso terceiro exercício. Vamos para o quarto. Fala o seguinte. Considere a sentença. Rubens tem mais de 18 anos e sabe dirigir. A negação lógica dessa sentença é... Então, olha só. Eu tenho que negar usando o valor lógico E, tá ok? Como que eu nego isso? Eu nego fazendo o seguinte modo, seguinte parte. Eu vou negar a nossa primeira proposição, certo? Que é Rubens tem mais de 18 anos. Troco E pelo OU e nego a segunda proposição, tá certo? Então, isso daí a gente chegaria no quê? Rubens tem mais de 18 anos, então vai ficar Rubens não tem mais de 18 anos. Em vez do E, eu vou usar o OU e também vou negar a segunda. Sabe dirigir, fica não sabe dirigir. Está aí a negação do valor lógico E, tá certo? Vamos ver qual das alternativas que representa isso. Na primeira, ele está usando o valor lógico E. Então, com isso, eu já elimino. Na segunda, está usando o valor lógico OU. Então, pode ser que seja. Vamos ver se está negando as duas. Rubens não tem mais de 18, está correto. Ou não sabe dirigir, está correto também. Então, alternativa, letra B, tá certo? Um exercício aí de raciocínio lógico, tá? A gente tinha que saber um pouquinho lá da equivalência de negação e equivalência lógica da tabela verdade, tá bom? No 5. Joana construiu um muro em 3 dias. No primeiro dia ela construiu 7,67 metros de muro. No segundo dia, 8,25 metros e no terceiro dia construiu 7,48 metros. Então, o comprimento total do muro construído por Joana foi de... Bom, então se ela construiu aí em 3 dias todas essas metragens, é só eu somar, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 7,67 metros no primeiro dia, mais 8,25 metros no segundo dia, e mais 7,48 metros no terceiro dia. Somando tudo, 7 mais 8 dá 15, mais 5 dá 20, tá certo? Então, aí, sobe 2. 2 mais 6, 8, 8 mais 2, 10, 10 mais 4, 14. 4, sobe 1, vírgula. 1 mais 7, 8, com mais 8, 16, 16 mais 7, 23. Ou seja, 23 metros e 40 centímetros. Portanto, alternativa, letra D, tá certo? Então, esse é o nosso quinto exercício. Vamos para o sexto, que fala o seguinte. Vamos falar assim. Sabe-se que 3 recenseadores com a mesma capacidade de trabalho entrevistam 360 pessoas em 8 dias. O número de dias que 2 desses recenseadores levarão para entrevistar 510 pessoas é... Bom, então aí a gente vai ter uma regrinha de 3 composta, tá certo? Temos os recenseadores, que eu vou representar pela letra R, pessoas entrevistadas, que eu vou representar pela letra P, e dias, que eu vou representar pela letra D. Então, na primeira situação, foram 3 recenseadores, 360 pessoas em 8 dias. Está aí a nossa primeira situação. Na segunda, foram 2 recenseadores para entrevistar 510 pessoas em X dias, tá certo? Então, aí é uma regrinha de 3 composta, como eu falei. Primeira coisa que eu faço, eu vou colocar aí flechinhas. Começo sempre com flechinha para cima, onde está o X. E o X está representando os dias. Então, quanto mais dias eu tiver, eu vou entrevistar mais ou menos pessoas. Quanto mais dias, mais pessoas. Portanto, flechinha para cima. E quanto mais dias, eu vou precisar de mais recenseadores ou menos? Eu preciso de menos, certo? Tenho mais dias para trabalhar, preciso de menos funcionários. E se é menos, é flechinha para baixo, tá ok? E daí o X que está aqui na nossa base da flechinha multiplica os valores que estão nas pontas, esses que eu estou circulando aqui, tá ok? Então, eu vou multiplicar esses 3 valores aí, ficando 2 vezes 360 vezes x é igual
Aí o que sobrou, ó, 3 vezes 510, que está aqui, vezes os 8 do dia, tá ok? Bom, eu vou fazer uma simplificação aí para a gente ganhar um pouquinho de tempo, ó. O 0 corta com 0, tá certo? 36 dá para simplificar com 3, tá certo? Então, dá para simplificar por 3, corta o 3, e 36 por 3 dá 12, ok? E ó, o 2 ainda dá para cortar com 8, já que 2 dividido aqui por 2 fica 1, e 8 por 2 fica 4, tá certo? Então, a gente ficou aí com 12x, tá certo? 12x igual a 51 vezes 4. Vou novamente simplificar o 12 com 4. 12 dividido por 4 é 3, tá bom? Então, ficou 3x igual a 51. E o 3 que está multiplicando passa dividindo. E 51 dividido por 3 é igual a 17, tá ok? Então, esse aí é o nosso 7º exercício, alternativa letra D. Vamos para o 8º. O 8º exercício diz assim: o local do trabalho de Anderson não é próximo de sua casa. Durante uma semana, Anderson notou os tempos que levou para retornar do trabalho à sua casa, e esses valores estão na tabela abaixo. Observe, observação, né? Média significa a soma de todos os valores dividida pela quantidade deles. Mas está aí a nossa tabela. E nessa semana, o tempo médio que Anderson levou para ir do trabalho à sua casa foi de... Bom, então eu preciso fazer a média. Como eu tenho horas e minutos, eu vou transformar tudo para minuto. Depois fica mais fácil de eu dividir e até mesmo, né, passar para horas. Então vamos lá. Uma hora contém 60 minutos. 60 minutos mais esses 20 correspondem a 80 minutos. Tá? Aqui tinha 1 hora e 45. 1 hora já é 60 minutos, mais os 45 ficam 105 minutos. Os 55 minutos não tem hora, 1 hora completa, né? Então é somente os 55. Aqui, 1 hora e 5. 1 hora, 60 minutos, mais os 5 minutos ficam 65. E por último, 2 horas e 10. 2 horas é 120 minutos, mais os 10 totaliza 130 minutos. E como a média é a soma de tudo dividido pela quantidade, eu vou somar esse total aqui. 0 mais 5 dá 5, mais 5, 10, mais 5, 15, tá certo? Sobe 1. 1 mais 8, 9, 9 mais 5, 14, 14 mais 6, 20, com mais 3, 23, sobe 2. E 2 mais 1, 3, com mais 1, 4. Então, no total, seriam 435 minutos, dividido por 5 dias, certo? Que de segunda a sexta-feira nós temos 5 dias. Então, vou fazer aqui, ó, 435 dividido por 5. O 43, o 5 cabe 8 vezes, por isso 40. Sobra 3, desce o 5, 35 por 5 dá 7. Então, menos 35 fica 0. Portanto, ao total, 87 minutos. Mas não tem na resposta, né? Então, a resposta seria quanto? Vamos lembrar, 1 hora é 60 minutos. Então, 87 seria a mesma coisa que 60 mais 27. E 60 minutos é 1 hora. Portanto, 1 hora e 27 minutos. Alternativa, letra A, tá ok? Então, esse é o nosso 8º exercício. Vamos para o 9º. André, Bento, Cláudio e Diogo estão sentados em volta de uma mesa quadrada e, entre 4, há 2 cozinheiros, um músico e um pintor, tá certo? Então, 2 deles são cozinheiros, um deles é músico e um deles é pintor. Sabe-se que os cozinheiros estão sentados um ao lado do outro. Sabemos que Bento é músico e está ao lado de André. E Diogo é cozinheiro e tem Bento à sua esquerda. Tá certo? Então vamos aí. Desenhar a mesa aqui quadrada.
Então, espero que vocês tenham muita fé aí, sabendo que isso é um quadrado, tá ok? Aí eu tenho aqui 4 cadeiras, tá? Eu vou colocar as cadeiras representadas dessa forma, para ficar mais fácil. E aí, o que eu posso afirmar? Eu vou ter que saber quem está à esquerda ou à direita de alguém, tá ok? Vamos lá, os cozinheiros estão lado a lado. Por enquanto, nada a se colocar. Bento é músico, está ao lado de André. Então, eu vou colocar o Bento aqui, tá certo? Temos o Bento, e o Bento é músico. Então, eu vou representar aqui pelo M1, tá certo? Está ao lado de André. Então, André eu posso colocar em qualquer um desses dois lados, tá certo? Vamos lá. Diogo é cozinheiro e tem Bento à sua esquerda. Então, se o Diogo tem o Bento à sua esquerda, ele está onde? O Diogo vai estar aqui, tá certo? Ó, à esquerda dele está Bento. E o Diogo é cozinheiro. Logicamente, voltando na segunda, se Bento está ao lado de André, com certeza André está deste lado, tá certo? Com isso, a gente só sobra colocamos André, Bento e Diogo, sobra o Cláudio. Então, é Cláudio que está sentado aqui. E lembra que ele comentou na primeira que os cozinheiros estão um ao lado do outro? Portanto, se aqui o Diogo é cozinheiro e de um lado tem o Bento que é músico, esse daqui com certeza é cozinheiro, e o que sobrou, o André, seria o pintor, ok? Então tá aí a representação. Agora basta a gente analisar as alternativas para concretizar o exercício. Vamos lá. André está à esquerda de Cláudio. Mentira, está à direita, tá certo? Lembrando que eu estou rodando a mesa no sentido horário, tá certo? Então, errada. Diogo está à direita de André. Mentira, Diogo está na frente de André. André é cozinheiro. Mentira, André é pintor. Bento está em frente ao pintor. Mentira, Bento está à frente de um cozinheiro. E o pintor tem Cláudio à sua esquerda. Então, o pintor, que é o André, está aqui. À sua esquerda, nós temos um cozinheiro, tá certo? Que é o Cláudio. O pintor tem Cláudio à sua esquerda. Tá aí o Cláudio, tá ok? Então, portanto, a alternativa, a letra E. Mais um exercício aí de raciocínio lógico, tá certo? Espero que vocês tenham curtido. Agora vamos para o 10º e último exercício aí de RLM. Vamos lá. Antônio tem que visitar 120 clientes esse mês. Ele já visitou 35% dos clientes até agora. Então, o número de clientes que Antônio ainda tem que visitar para cumprir sua meta é... Então, vamos lá. O total, os 120 clientes, corresponde a quanto? A 100%, é o meu total. Se ele já visitou 35% e você tem que achar o que ainda tem que visitar, ou seja, o que ainda tem que visitar corresponde a quantos por cento? Se o total é 100, já visitou 35, você pode pensar em 100 menos 35, que chegue em 65. Então, faltam 65%, tá certo? É X. E aí nós fazemos uma regrinha de 3, diretamente proporcional, multiplicando aqui em cruz. Ficando com 100x é igual a 65 vezes 120, tá certo? Bom, posso cortar um zero aqui e um zero aqui. Se eu quiser facilitar ainda um pouco minha vida, eu poderia cortar por 5 ou por 2, enfim. Poderia fazer de outras formas, mas eu vou fazer aqui para não complicar muito. Então, ó, 10x igual 65 vezes 12. Então, 65 já está aqui, ó, vou colocar vezes 12. 2 vezes 5, 10 vai 1. 2 vezes 6, 12, com 1, 13. Mais 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 6 dá 6. Somando tudo dá 780, ok? E aí o 10 que está multiplicando passa dividindo. Portanto, 780 dividido por 10, posso cortar o zero, ficou somente 78. Portanto, a alternativa, letra E, tá certo?
Então, esse aí foram as 10 questões de matemática e RLM que apareceram no concurso de IBGE, tá ok? Do ACO de 2019. Espero que vocês tenham curtido, deixem seu like, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder mais nenhuma prova, exercício ou videoaula, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.